sucessões, portanto, limites de segundo ano. Aqui no enunciado diz o seguinte: na figura ao lado está representada a parte do gráfico de uma função g de domínio R, contínua em R, excepto 3. As retas de equações x igual a 3 e y igual a menos 4 são as únicas assíntotas do gráfico de g. Ok. Facilmente vocês podem visualizar pelo gráfico que se encontra aí ao lado do enunciado. E depois diz o seguinte também ainda: seja x de n uma sucessão tal que o limite de g de x de n é igual a mais infinito. Ora bem, ele está-nos a dar, portanto, o limite de g de x de n, portanto, e diz-nos que é mais infinito. Ok, e depois pergunta-nos qual das expressões seguintes pode ser o termo geral da sucessão x de n. Ora bem, primeiro, quando nós temos um limite de uma função com uma sucessão, nós teríamos que fazer sempre o limite, portanto, o limite da sucessão, e esse limite da sucessão, é que daria-nos o resultado, portanto, o resultado para que o limite da função desse mais infinito. Ora bem, para a função dar mais infinito, a única hipótese aqui que nós temos era se a nossa função tendesse para 3 menos, porque vai se aproximar para valores muito grandes no eixo dos y. Então, obrigatoriamente, o nosso limite de x de n teria que dar igual a 3 menos. E basicamente o que eu nos estou a pedir é que a gente encontre uma expressão destas, portanto, ou A, B, ou C, ou D, das diferentes alíneas, a qual o limite dessa sucessão dê 3 menos. Portanto, então vamos aqui à linha A, a qual temos ali, vamos fazer o limite daquela sucessão, que era o limite de 3 menos 1 sobre n. Portanto, qualquer limite de uma sucessão, voltando a recapitular, está sempre a tender para mais infinito. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer logo aqui é aplicar logo o limite. Então, ficaríamos com 3 menos 1 sobre mais infinito, e este 1 sobre mais infinito iria tender para 0 mais, como já é conhecido. Então, ficaríamos aqui com uma expressão como 3 menos 0 mais. Bem, se nós tivermos 3 menos 0 mais, então temos um valor ligeiramente maior que 0. O 3 menos o 0, por exemplo, 0,1, iria dar 2,9. Então, a conclusão a qual nós podemos chegar é que vai nos dar 3 menos. Portanto, aparentemente a opção A seria a correta, mas agora vamos verificar todas as outras, até para vermos se realmente e o que é que acontecia para que a opção não fosse a correta. Portanto, 3 mais 1 sobre n, lá está o limite. Agora, aplicando aqui o limite, portanto, 3 mais 1 sobre mais infinito. 1 a dividir por mais infinito daria 0 mais, e 3 mais 0 mais daria 3 mais. Portanto, 3 mais não pode ser, porque 3 mais eu iria tender para 0. E não é esse o resultado, porque o resultado final do limite teria que dar mais infinito. Portanto, agora a opção C. Portanto, o limite de menos 4 menos 1 sobre n. Portanto, basicamente aqui, aplicando aqui o limite, ficaríamos com menos 4 menos 1 sobre mais infinito. Portanto, 1 a tender para mais infinito daria 0 mais, e ficaríamos aqui com uma expressão de menos 4 menos 0 mais. Bem, voltando aqui de novo a esta parte, eu penso que às vezes é preciso voltar a referir e aqui com alguma atenção para vocês perceberem. Se vocês colocarem na vossa calculadora menos 4, menos, neste caso, 0 mais, portanto seria, por exemplo, 0,1, portanto 0,1, eu iria dar menos 4,1. Então quer dizer que eu iria dar, portanto, menos 4 menos. Aliás, e como aqui nem sequer o facto de ter a presença aqui deste menos 4 aqui, anularia logo a hipótese da opção C, porque aqui como daria sempre 0, então o resultado seria sempre menos 4 menos ou menos 4 mais, e é o que acontece também aqui na opção D, porque se nós substituirmos aqui, sem necessário sentar a fazer isto, portanto 1 a dividir por mais infinito dava mais infinito, e menos 4 mais 0 mais, portanto eu menos 4 mais 0 mais iria dar menos 4 mais. Mas a situação aqui nem sequer nos interessaria o menos 4, porque teria que andar sempre no 3 menos, portanto no número 3. Portanto, as únicas opções que ainda poderia haver a dúvida poderia ser na opção A ou na opção B. A C e a D estariam logo fora automaticamente. Portanto, como nós já tínhamos concluído anteriormente pelos cálculos, a opção certa nesta pergunta será a opção A.